Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu preparei nessa semana não atividades para vocês fazerem, mas as correções. Na última aula eu passei a atividade do conto A Orelha de Van Gogh, do autor Moacir Scliar, onde vocês teriam que fazer a leitura do texto. Eu imagino que vocês tenham lido e vocês teriam que responder as questões. Eu pretendo fazer essa correção de forma rápida, para que o vídeo não fique muito grande e vocês possam corrigir no caderno. Então, na primeira questão, gente, vamos lá. Após a leitura do conto, o que vocês e os colegas imaginaram antes da leitura se confirmou? Vamos lá, gente. Essa questão aí é de caráter pessoal. Então, teria que responder o que você imaginou antes dessa leitura através do título. Você deve ter imaginado como seria o que a gente sempre faz. A gente sempre faz isso, né? Nós sempre, quando vamos ler alguma coisa, ou assistir um filme, ou ver uma série, seja qual for o gênero textual, literário, o que nos prende primeiro é o título, né? A partir do título, a gente começa a imaginar o quê? Como deverá ser a história. Aí, na medida que você vai lendo aquele livro, você vai percebendo se existe uma relação entre o que você pensou e o que está escrito naquele texto, certo? Então, gente, essa questão aí, essa primeira questão é de caráter puramente pessoal, certo? Vocês iam responder de acordo com o que você leu, se confirmou com o título, né? Então, passando para a segunda questão. Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Aí vocês sabem, né, que essa questão aí está bem implícita, que o autor desse conto é Moacir Scliar, né? Então, Moacir, a resposta será Moacir Scliar. Na questão de número 3, quem é o narrador do conto? Isto é, quem conta a história? Quem conta a história aqui nesse conto, gente, é o filho do dono do armazém, não é isso? Filho do dono do armazém que conta essa história, certo? Na questão de número 4, o narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos? Justifique. Participa, não é, gente? O filho do dono do armazém, ele conta a história e ele participa na forma de narrador, como se estivesse próximo ao acontecimento. Então, ele participa da história, certo? Na questão número 5, copie o quadro abaixo no caderno e complete-o, descrevendo algumas características das personagens. Aí aqui tem o quadrinho e tem perguntando aqui, né? Pai, as características do pai, mãe, as características da mãe e do credor. As características do credor. Então, vocês teriam que colocar o quê? Como era o pai? O pai era um homem culto, inteligente, além de alegre, não concluir os estudos. Então, essas aí são as características do pai, que vocês vão completar naquele quadrinho lá. Da mãe, a mãe tinha escassa tolerância para com o que chamava de maluquice do marido, né? Essas são as características da mãe. E do credor? Credor energético, senhor credor, energético, particularmente implacável, né? Pessoa dura. Então é isso aí, as características dos personagens estão aí, do pai, da mãe e do credor. Espero que vocês tenham anotado no caderno de vocês essas respostas. Na questão de número 6, conhecemos as personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. E quanto ao narrador, que características de sua personalidade você pode perceber? Então, aqui é mais ou menos assim a resposta. Ele é calmo, né? Detalhista, observador e fala dos acontecimentos do texto e sobre as personagens. É o filho de quem? É o filho do armazém. Quem narra toda essa história é o filho do armazém, né? Do dono do armazém. Na 7ª aqui, né? Você manda ler esse trecho. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíram os estudos. O destino
o confinaram num modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Então, nessa pergunta aí, gente, ele pergunta a palavra embate, está perguntando aí, né, no item A. O que você compreende da expressão embate da existência? A palavra embate da existência pode ser colocado, pessoal, no sentido de sobrevivência. Quando você busca vencer os obstáculos da vida para continuar se mantendo a salvo nesse mundo tão perigoso. Embate aí é colocado no sentido de sobrevivência, certo? No item A. No item B, nesse trecho, o narrador parece opor duas formas de viver. Quais são essas formas de viver que estão em oposição? No item B lá, gente. Mesmo sem dinheiro, né? A oposição que é mesmo sem dinheiro, esse homem conseguia ser alegre em meio a esse embate de existência, né? Então, oposição. Ele está dando a ideia de oposição. E na questão de número 8, sobre o espaço e o tempo desse conto, responda as questões a seguir. No item A diz assim: em que espaço se desenvolvem as ações narradas no conto? As ações ocorrem no comércio e na casa do credor, né? Onde se passam as ações. E no item B, procure determinar em que período de tempo se deram essas ações. Qual foi o período de tempo? Então, o período de tempo em que ele ocorre geralmente é curto, tendo em vista as próprias características de um conto. Porque o conto, ele geralmente é curto, não é longo. Eu coloquei aqui, gente, uma resposta mais técnica sobre o conto, onde nós sabemos que as narrativas de um conto é bastante curta e que o tempo em que se decorre todos os acontecimentos é bastante pequeno. Então, uma das características principais desse texto é que trata de um período bastante curto, né? E que vai caracterizar um conto bem pequeno, certo? Beleza, gente? Agora vamos lá. Questão de número 9 aqui. No conto lido, há um conflito presente desde o primeiro parágrafo. E é em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é esse conflito? Podemos destacar duas respostas aqui nessa questão, certo, gente? Primeiro, é o fato do pai, do garoto, dono do armazém, possuir uma dívida com o seu credor. E o segundo é um comerciante que estava endividado com o seu fornecedor, certo? Agora vamos para a questão de número 10, né? Sobre o conflito, responda as questões. Aí no item Azinho, que solução o pai encontra para resolvê-lo? No item A, a resposta. O pai tentou dar uma orelha falsa de Van Gogh para o fornecedor perdoar sua dívida, né? Foi isso aí. E no item B, o pai teve sucesso no seu plano. Por quê? Então, gente, o pai teve sucesso? O pai não teve sucesso, né, gente? No plano, já que o fornecedor o expulsou de sua casa, pois certamente descobriu que a orelha era falsa, que não era a orelha do artista. No item C, em sua opinião, por que isso aconteceu? Vocês terem que colocar assim, provavelmente porque a orelha dada não tinha o mesmo lado direito ou esquerdo, que a orelha de Van Gogh. Assim, o credor percebeu que era falsa. Então, gente, é isso aí, pessoal. Eu fiz um vídeo bastante rápido, colocando as respostas mais rápidas possíveis, para que vocês pudessem acompanhar no caderno e verificar se há alguma semelhança nas respostas. Claro que é apenas sugestões, cada um tem de vocês escrever de forma individual, de forma pessoal. Se por acaso as respostas não estiverem batendo, tentem alinhar
com o que está escrito aí, que eu passei para vocês, com o que eu passei para vocês. Porque essa resposta foi aos que mais se aproximaram ao que pediu a questão, certo, gente? E na próxima aula vocês vão... Hoje não vai ter exercício, que não foi sua resposta, né? E na próxima aula vocês vão estudar a página 18 e 19, que eu vou passar para vocês palavras que acompanham substantivos, certo? Ou seja, palavras substantivadas, tá? Então, até lá. Bom estudo. Tchau, tchau.